Olá, é, eu fui indicado pelo Fabrício, indicado por uma corrente cinematográfica. Fiquei pensando em quais filmes que eu iria discutir. Aí eu fiquei um tempo pensando, né? Porque eu já falei sobre alguns filmes que eu gostei, aí eu não queria ser repetitivo, né? Falar dos filmes que eu já comentei. Então, eu comecei a pensar e eu vou falar de 3 filmes que me fizeram pensar um pouco sobre o mundo em que eu vivo, né? Enfim, porque me mostrou outros paradigmas, né? E outros olhares. Então, vamos lá. Os 2 primeiros que eu vou comentar, porque são 2 filmes que eu acho que falam de uma situação igual, né? E também, assim, sobre questões de moral, ética, questões morais e ética, né? Então, vamos lá. O Homem Bom e O Leitor. Por que esses 2 filmes eu gostei? Porque eles falam de como, às vezes, naquele momento, você acha que está fazendo a coisa certa, mas com o tempo você vai ver que você cometeu um erro, às vezes um erro até grave, né? Então fala um pouco da questão da moral e da ética, que a moral é uma coisa local, né, do momento, do grupo, né, e a ética são os princípios gerais, né, que muitas vezes até regulam a moral, mas é um princípio filosófico, a ética. Então, assim, o homem bom é a história de um intelectual, né, que ele é convidado pelo governo nazista para um cargo importante. Então ele acha que não tem nada demais, ele se envolve com uma aluna que é uma ariana pura, né? Ele não comete, né, nenhum erro, então ele acha que está tudo bem. Só que um amigo dele que é judeu pede ajuda para ele, né, porque ele está sendo perseguido e tal. E ele, né, fica assim de ajudar o amigo, né? E aí quando ele vai ajudar o amigo é tarde demais e ele se sente perdido porque ele cometeu um erro, né? Então, assim, mesmo que moralmente, né, na Alemanha nazista e tal, ele estava pensando que estava fazendo o certo, né? Mas ao longo do tempo, com a história, né, e tal, ele percebeu que estava fazendo uma coisa errada. E no O Leitor, né, é a história de um rapaz que encontra eventualmente assim uma mulher mais velha, e aí tem um caso com essa mulher mais velha e aí ela some, né, porque ela tem um segredo, e aí anos depois ele é estudante de direito, encontra essa mulher como ré vamos dizer, num julgamento de crimes de guerra. Então, o que acontece? Ela, né, uma moça pobre e tal, simples, e que ela achava que estava fazendo certo, né, de
de trabalhar no campo de concentração, de prender né, os judeus e tal. Ela achava que aquilo ali ela estava fazendo certo, ela estava servindo o país dela. Né? Por quê? Porque né, de tanto ouvir campanhas, né, de fascistas e, né, nazistas, ela estava acreditando que estava servindo o país. E aí ela foi né, julgada por isso, né, porque ela cometeu coisas terríveis, né? Então, assim, foram filmes que me fizeram pensar muito sobre essa questão da moral e da ética, né? Que moralmente, né? Ela estava, né, naquele grupo, naquela época, né? Ela estava servindo o país dela, mas que eticamente ela estava muito errada, né? Ela estava muito errada. Então é isso. E aí também me fez pensar o seguinte: durante muito tempo eu tinha uma visão meio estereotipada, né, dos nazistas, né, da alemã nazista, que os nazistas eram psicopatas terríveis, entendeu? Que adorava sangue, e, enfim, lógico que tinha muitos nazistas assim, mas também existiam pessoas manipuladas, pessoas que acreditavam que estavam certas, mas estavam erradas, né? Porque estavam porque a Alemanha na época, né? Na época da época do nazismo, que o nazismo surgiu, ela estava arrasada, enfim. Então as pessoas começaram a acreditar numa falsa ideologia e elas embarcaram, entendeu? Assim, então, aí eu fiquei pensando que não é só o psicopata, a pessoa que adora prejudicar os outros, que comete atrocidades. Pessoas de bem, às vezes, pessoas comuns, que seu vizinho ali, podem cometer atrocidades, né? Por quê? Porque são pessoas manipuladas, são pessoas que acham que estão fazendo certo, mas não é o certo. Então, assim, é isso que eu gostei desse filme, que me mostrou um outro olhar. Agora eu vou falar sobre um filme que eu vi esse final de semana, Melancolia. Melancolia. Eu tinha visto o outro filme desse mesmo diretor que fez Melancolia. Eu vi um outro filme, o Anticristo, e realmente, assim, eu achei o Anticristo muito mais pesado, muito mais denso. Mas Melancolia é a história de que um planeta, que se chama esse nome, Melancolia, está passando pela rota do planeta Terra e pode acabar com o planeta Terra, né? Que está prestes a colidir com o planeta Terra. Então eu achei que esse planeta Melancolia é uma metáfora, né? É uma metáfora do mundo em que vivemos, porque às vezes a gente vive num mundo assim tão rápido, né, de prazeres imediatos, de impulsos efêmeros, desejos, e a gente quer muitas vezes seguir isso, e aí aí quando a gente consegue, aí tem um buraco, se faz um buraco dentro da gente, e a gente nunca consegue satisfazer. E aí a gente muitas vezes entra numa depressão, numa tristeza, numa melancolia. Então eu achei que o filme aborda sobre isso, né, faz uma crítica à sociedade, né. Na história são duas irmãs, a primeira parte conta a história da irmã mais nova, que vai se casar e que aparentemente é tudo perfeito, mas só que ela entra numa depressão terrível, né, apesar da festa maravilhosa e tal.
E depois a segunda parte é a irmã mais velha, que é super protetora, que gosta, né, de tudo certinho e que protege a família e a irmã, e fica com medo do planeta Melancolia destruir a Terra. Né? Então, e aí fala também sobre a questão da impotência, né? Porque às vezes a gente se acha tão importante, a gente se acha assim máximo, né? Porque nós somos pessoas racionais, nós produzimos arte, mas a gente não é nada, né? Porque o universo, ele é imensurável, né? Então a gente não é nada, né? E o filme fala um pouco sobre isso e me fez pensar, né, sobre essas questões, né, moral, ética, e de como a gente é um pozinho de areia, um grão de areia, né, e a gente se acha o máximo, mas não é. Então esse vídeo ficou um pouco longo, mas assim, caso vocês não tiverem assistido esses filmes, eu recomendo. Tchau.